por mais puto que ele tivesse contrariado das inconsequências do meu pai, quando meu pai tomou a garrafada e quase morreu, né? Cortou quase todo o pescoço numa briga de bar. Não satisfeito, com o pescoço todo cortado, ele voltou pro bar pra tentar resolver a porra com a porra do soro na mão. Cadê o filho da puta? Meu pai era um cara difícil. E meu avô pagou o hospital, pagou tudo. Meu avô não sabia dizer eu te amo, mas ele fez, ele não deixou faltar nada. E aí vem aquela coisa, filho. Minha mãe também, por mais que minha mãe foi um doce na minha vida, um anjo da guarda, mas minha mãe é muito difícil. Minha mãe não aceita ser contrariada. Minha mãe, ela tipo assim, eu já aturei teu pai, agora eu não aturo mais ninguém, sabe? E aí qualquer coisa que tu contraria minha mãe fica muito... A cara dela já muda a expressão, minha mãe não sabe esconder. E aí é difícil, sabe? Porque o mundo não trabalha com as nossas vontades. O mundo... A gente tem que aprender a se adaptar. E minha mãe não aceita isso, porque ela já é velha, ela já... Coisa de pai e mãe, cara. Então, cara, a minha vida foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar muito novo. Né? Todo mundo ia brincar, eu tinha que trabalhar. E eu achava isso injusto. Eu não me sentia à vontade de levar ninguém na minha casa, porque minha casa ainda era de madeira. Às vezes chegava em casa e não tinha luz. Eu nunca gostei, eu aprendi desde novo, né? Eu fui um moleque muito lúdico. Eu sonhava muito, eu acreditava no bom das pessoas, mas eu tomei muita porrada, assim, né? De ser zoado porque minha casa era fodida, de ser zoado porque meu pai era problemático. E aí eu fui me fechando. Então, assim, o Kadar que tu conhece hoje é uma casca de tanto tomar porrada. Pô, tu é chucro, caramba, tu é seco, caramba. É porque eu já fui diferente, mas a vida me calejou. Quando eu vejo meu filho, eu vejo exatamente como eu era. Um moleque que acredita em sonho, um moleque que é só... que não sabe o que é errado, um moleque puro, sabe? A pureza do meu filho me faz lembrar do que eu já fui um dia. Mas eu tomei muita porrada. E aí eu fui ficando calejado. Né? Não foi o BOPE, não foi a carreira policial que me fez isso. Foi a vida. E aí, pô, tô tendo uma vida tão doída. Como não culpar os seus pais, né? Como conseguir ainda ter eles como referência? Pô, Kadar, mas o meu pai era bêbado, meu pai também era. Meu pai era agressivo, meu pai também era, cara. E aí meu pai não sabia lidar com as frustrações. Né? Eu falei do meu avô, meu pai, ele tinha um sonho de mostrar pro pai que deu certo, sabe? Ele não conseguiu. Ele quase conseguiu algumas vezes, mas se perdeu no processo. E era nítido quando meu avô aparecia, que meu pai ficava igual uma criança. Nítido, nítido. Meu avô não se dava conta, mas eu via. Hoje eu entendo mais. E por não saber lidar com essas frustrações, meu pai ficava agressivo em casa. Gritava comigo, gritava com minha mãe, jogava na nossa cara. Diminuía a gente. O que vocês hoje chamam, sei lá, de pressão psicológica. Eu falo, né? Eu falo em todos os locais que eu já passei que tentaram me botar pressão. Eu falo assim, cara, eu fui treinado por um cara que, porra, ele fazia eu tremer com a voz. Meu pai nunca me bateu. Nunca. Me prometeu várias vezes. Me prometeu várias vezes. E eu morria e eu tinha medo, porque eu não dava conta do coroa. O coroa era muito brabo de porrada. Todo mundo tinha medo do meu pai na porrada. Todo mundo, assim, meu pai era tipo um onça, né? Era um cara maneiro, mas não era bom ter perto, sabe? Porque, porra, meu irmão, se meu pai virasse a chave, irmão, podia ser o que for. Meu pai saía pegando. E não tinha essa de, sabe? De meio termo, caramba, era sem limite. Meu pai era sem limite. E a gente tinha que lidar com isso dentro de casa. Sabe, eu lembro da minha mãe, uma vez meu pai, no casamento do meu tio, virou mesa.
Brigou comigo, brigou com meu tio, que era o noivo, que era irmão da minha mãe. E saiu assim que nem pombo, sabe qual é? Tipo, tô certo, todo mundo pela saco, não sei o quê, todo mundo otário, eu que tô certo. Porque eu sou brabo, bêbado, né? Meu pai eu tinha dois pais, o sóbrio e o bêbado. E, porra, parada constrangedora, com a perna quebrada, né? Eu não conseguia segurar ele. Eu já tava mais forte nessa época. E eu lembro da minha mãe falando assim, vocês acham que é fácil? Agora eu vou aturar isso em casa ainda. E era uma verdade, a gente tinha que aturar meu pai em casa. E aí, pô, mesmo assim, cara, esse cara era a tua referência, esse cara, cara. É. Ele e minha mãe. Por mais que não fosse, que não são perfeitos, e não são, filho. Não são. Eu poderia aqui, né, contar aqui defeitos, cara, que, porra, te incomodariam muito. Mas eu não vou ficar... não tem pra quê eu ficar falando dos defeitos particulares de cada um. Não tem. Mas, então, por que eles são teu ídolo, cara? Porque, filho, meu pai, minha mãe é uma mulher super recessiva. Minha mãe não sabe brigar, minha mãe não sabe se impor. E mesmo assim, ela nunca cedeu ao meu pai nos impulsos para me proteger. Percebe? Eu nunca vi minha mãe brigar. Mas, por mais que ela não soubesse brigar, ela se mantinha firme. Ela aturou em 30 anos de casamento, acho que foram 31 ou 29 tentativas de divórcio. Dela mesmo. Mas ela sempre voltava. Acho que por culpa minha. Ah, minha mãe não é valente, minha mãe não é corajosa, minha mãe não é essa mãe determinada que vocês têm aí. Pô, cara, e mesmo assim, ela não saiu do nosso lado. Você percebe o quanto contra a natureza dela ela teve que ser para suportar tudo isso? Sabe? Uma pessoa fraca que teve que aprender a se impor. Com todas as limitações dela. Eu já fui idiota, como vocês são às vezes, e eu falava, se eu fosse minha mãe eu tinha feito isso, se eu fosse meu pai eu teria feito aquilo. Não faria, filho. Não faria. Quando você tiver teu filho, você vai entender o que você tá disposto a negar de você mesmo pra poder cuidar dessa porra de criança. Você vai entender. E minha mãe, né, o cérebro ele tem a configuração padrão que você se habituou a viver. E minha mãe, mesmo assim, conseguiu reverter a configuração padrão dela para poder me proteger.